Vamos usar este momento de silêncio para focar os nossos pensamentos mais uma vez no Senhor, mas também para preparar as nossas mentes, os nossos corações, receber a palavra do Senhor. Espírito Santo, nós pedimos que neste momento o Senhor vá guiar-nos. Jesus, eu peço que eu que vou falar hoje de manhã que tudo vem através de ti. Eu vou pregar não com base da minha própria força, mas pelo poder que tu me deste. Seja glorificado, Pai. Amém. A minha mensagem começou por causa de uma pergunta que foi feita na aula de Fundamentos e também por causa de um livro que estou a ler. Fiz várias pesquisas para me ajudar a escrever a mensagem, para estudar. Há partes da mensagem hoje que são mais técnicas, ou se calhar talvez seja melhor dizer académicas. Também há partes desta mensagem que são muito aplicáveis. Espero que saiamos hoje com um conhecimento melhor acerca de Deus bíblico e também um relacionamento mais profundo com o único Deus que é digno da nossa confiança. Vamos descobrir mais sobre como é que é o ser de Deus bíblico. Como é que podemos descrever o Deus que a Bíblia apresenta? Pessoas usam muitas palavras para descrever Deus. Palavras como comunidade, ou talvez Deus é zangado, amor, criador, manipulador, trindade. Mas como é que é o Deus bíblico? Ele é um Deus só? Ou como muitas pessoas ensinam, são três deuses: Pai, Filho e Espírito Santo,
três deuses diferentes ou um só Deus? Vamos falar sobre estas coisas hoje. Mas um aviso. Devemos lembrar que estamos a tentar descrever o Deus encontrado na Bíblia. Nunca vamos ser capazes de saber tudo sobre o Deus bíblico, porque não somos Deus. Infelizmente, acho que não gostemos da ideia e a verdade que não podemos saber tudo acerca de Deus. Gostaríamos que fosse possível saber tudo porque assim, se nós conseguíssemos saber tudo sobre Deus, assim podemos pôr Deus numa caixa bem arrumada, para que Ele não tenha a possibilidade de nos surpreender. E também assim, um Deus bem arrumadinho, nós podemos pôr numa prateleira ou numa gaveta e podemos controlar o nosso Deus e as nossas vidas. Assim podemos buscar aquele Deus que podemos controlar quando quisermos e colocá-lo de volta no seu sítio quando não queremos que ele nos incomode. Não podemos saber tudo sobre Deus e não podemos controlar o Deus encontrado na Bíblia. Aviso 2. O Deus bíblico, como eu acabei de dizer, não pode ser arrumado numa prateleira ou numa caixa, nem posto numa gaveta para controlar. Nunca vamos ser capazes de saber tudo sobre o Deus bíblico, porque não somos Deus. Mas é bom explorar Deus e ir mais fundo no seu amor, porque vamos ser surpreendidos por quem Ele é. E vamos descobrir que o mais profundo que irmos, ainda mais para descobrirmos sobre Deus. Nunca vamos escutar o Deus bíblico. Nunca vamos descobrir tudo sobre o Deus que nós encontramos na Bíblia. Deus vai dizer, quando nós começamos a mergulhar-nos nele, quando nós começamos a descobrir mais acerca dele, ele vai dizer que há mais para descobrir. A vida cristã, aliás, a vida cristã, o relacionamento com Deus através de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, é uma aventura e um convite para ir além do que pensamos e imaginamos. Por causa desta realidade, hoje vou pregar sobre o ser de Deus, focado no Espírito Santo. E o que isso significa para nós, para cristãos. Então, primeiro vou falar sobre o Deus bíblico e o que nós acreditamos acerca do Espírito Santo. Em segundo lugar, vou falar sobre o Espírito Santo na vida do cristão. Mas quero dar mais um aviso. Temos de ter cuidado quando descrevemos o Deus que a Bíblia apresenta. A nossa inteligência, sabedoria e lógica vai até um certo ponto
e eles vão enfraquecer porque somos limitados e Deus não é. Nós somos criaturas com limites e estamos a tentar explicar o Deus sem limites, porque Ele é ilimitado. Normalmente, quando falamos sobre o Deus bíblico, vamos olhar para a Bíblia e também para a teologia ortodoxa que nos ajuda a identificar o que é a fé cristã, historicamente falando. Primeiro, para compreender melhor o Deus bíblico e o que acreditamos acerca do Espírito Santo, temos de ser claros. Ambos os testamentos, o Antigo e o Novo, afirmam que o Criador do universo é único. Ele é um só Deus. Ele é diferente de que outros deuses que pessoas adoraram e serviram durante os séculos e até hoje. Ele é único, ele é diferente. Gostaria de falar sobre algumas palavras hebraicas. A primeira palavra, Elohim. Qual é a palavra? Elohim. Então, tem ali, espero que vocês podem ler, Elohim. Elohim, que é normalmente traduzido por Deus, não singular, mas por estar no plural, poderia ser traduzido deuses. E nós podemos ver isso em Salmos 82. Salmos 82, que diz: Deus ocupou o seu lugar na Assembleia Divina. Profere as suas sentenças no meio dos deuses. Elohim, ali, está no plural. Então, deuses. Mas, espera. Se a Bíblia ensina que Deus é o único Deus, como é que encontramos esta palavra que é traduzido por deuses? Qual é o significado disso? Reparem bem, Elohim, aquela palavra Elohim, não está ligado com os atributos de Deus. Não está ligado com os atributos de Deus ou de deuses. Elohim é uma palavra que é usada para descrever os seres espirituais. Elohim não há nada a ver com os atributos de Deus ou deuses. É usado para descrever os seres espirituais. E podemos ver isso em Salmos 89, versículo 7, que diz: Quem poderá nos céus comparar-se ao Senhor? Quem entre os seres celestiais se lhe pode igualar? Deus é grande na Assembleia dos Céus. Aqui nós podemos apanhar a ideia dos seres espirituais. Então, Elohim não há nada a ver com os atributos de Deus, que Ele é eterno, que Ele fala só e é ligado somente com a ideia dos seres espirituais. Faz sentido? Faz sentido ou não? Ok, muito bem. Então, quero introduzir mais uma outra palavra hebraica, Yahvé. Yahvé, que significa Senhor. Entre os seres espirituais, ou os Elohim, Yahvé é um Elohim que é único e não há outros como ele.
Então, Yahvé é um ser celestial ou espiritual, não espiritual, desculpe. Espiritual, certo? Que é único e diferente de que os outros. Porque Yahvé é o Criador de todos os outros Elohim, ou os seres espirituais. Quando nós falamos sobre o Deus bíblico, estamos a falar sobre Yahvé, o Senhor, que é único e diferente, que é o Criador de tudo e todas as coisas. Yahvé, que é o Criador de tudo, tem mais poder do que outros seres espirituais e ninguém é como Yahvé. Ele é o único entre todos os seres espirituais. Ele é o Criador. E além de ser Criador de toda a criação, o universo, os seres espirituais, os animais, plantas, tudo, os seres humanos, tudo. Yahvé é único entre os Elohim, porque ele existe como Pai, Filho e Espírito Santo. No mesmo tempo, Yahvé é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é um que existe no mesmo momento, no mesmo tempo, como Pai, Filho e Espírito Santo. E também, sendo Criador, ele nunca foi criado. Ele é eterno. Ele é diferente e único de todos os seres celestiais, ou aliás, espirituais. Por isso, estou a usar, por isso está certo usar a palavra Trindade, que nós ouvimos. Não é uma palavra bíblica, mas nós podemos usar, porque não estamos a dizer que nós acreditamos em 3 deuses. Nós acreditamos em um Deus que existe no mesmo tempo como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, podemos usar a palavra Trindade para descrever Deus, ou triunidade. Podemos dizer isso porque não acreditamos em 3 deuses, não. A Bíblia explica que Deus é um, Pai, Filho e Espírito Santo, mas 3 pessoas em um só Deus, mas é um só Deus. Então, como é que isso pode ser? Eu não vou falar muito sobre a ideia que Deus se revela como Pai. Falamos sobre isso muitas vezes no passado. Também não vou falar sobre Jesus, o Filho, e como Ele é Deus, porque falamos muito sobre isso também no passado. Talvez o Roberto ou outra pessoa quer tratar isso, está aí, pode fazer isso. Mas, se tiveres perguntas acerca disso, fala conosco, porque hoje eu quero ficar focado e falar sobre o Espírito Santo. Vou concentrar-me hoje só no Espírito Santo, porque dizemos que o Espírito Santo é Deus. Por que nós podemos dizer isso? Muitas vezes pessoas acreditam em coisas ou acreditam coisas não bíblicas sobre o Espírito Santo. Por isso é importante mencionar o que o Espírito Santo não é, o que ele não é. O Espírito Santo não é uma força. Como nós estamos ali naqueles filmes Star Wars, não é? Com aquela, não sei, aquela espada da luz. Ela é uma força, que a força esteja contigo. Não. O Espírito Santo não é uma força. Não é simplesmente um poder. Não é somente uma influência nas nossas vidas. Não é um Deus inferior.
Não é um Elohim criado. Não é um ser espiritual criado. Não é. Ele existiu para sempre. Nunca foi criado. O Espírito Santo é uma pessoa e é um com Deus Pai e Deus Filho. Ele é Yahvé. Como é que os primeiros cristãos afirmaram isso? Que o Espírito Santo é um com o Pai e Jesus. Por que disseram e dizemos que ele é uma pessoa se ele não tem corpo? Para responder isso, vamos fazer uma pergunta ou uma abordagem que quase ninguém faz. Como é que sabemos que Deus Pai é uma pessoa? E Deus Filho Jesus também é uma pessoa? O que é uma pessoa? O que é uma pessoa? A resposta bíblica apresenta uma coisa importante. E nós temos de esquecer o que a nossa cultura diz, o que a nossa cultura fala, o que a nossa cultura ensina acerca de quem é uma pessoa. Porque há pessoas hoje em dia que querem que os animais sejam como uma pessoa. Ou inteligência artificial, a conversa é uma pessoa? Há pessoas que ensinam que ninguém, ou aliás, que alguém de uma etnia não é uma pessoa por causa daquela raça dela. Isso nós não queremos saber, ou não queremos saber, mas nós não queremos construir as nossas crenças em cima dos ensinamentos culturais. Temos de perceber, biblicamente falando, o que é uma pessoa. A Bíblia apresenta uma pessoa como uma substância que pode realizar coisas pessoais e relacionais. Pode fazer coisas como falar, pensar, sentir e agir. Algo que realiza estas coisas pessoais em relacionamentos, como Deus, anjos e os seres humanos. Segundo a Bíblia, nós podemos dizer é uma pessoa. Ou talvez seja melhor dizer ser um pessoal. Porque não estamos a dizer que é um ser humano. Os humanos têm corpos. Quando dizemos que o Espírito Santo é uma pessoa, não estamos a dizer que ele tem um corpo físico. Ele não é um ser humano. Estamos a afirmar que ele tem características de uma pessoa. Por exemplo, João 14, versículo 26. O Espírito Santo ensina e faz lembrar. Então, João 14, 26. Mas o defensor, que é o Espírito Santo, e vamos falar mais sobre isso, o Espírito Santo que o Pai vos irá enviar em meu nome, há de ensinar-vos tudo e fará com que recordem tudo o que vos ensinei. Não sei, Pedro tem ali 1 Coríntios 2, 13 também, ou não? São estas coisas que eu dou a conhecer, não como ensino baseado na sabedoria humana, mas com o ensino que vem do Espírito. O Espírito ensina e faz lembrar.
Isso ajuda-nos a perceber que é uma pessoa. Também o Espírito fala. Atos 13, versículo 2. Um dia, quando elas estavam a adorar a Deus e a jejuar, o Espírito Santo disse. O Espírito Santo fala conosco. Por causa disso, nós sabemos que é uma pessoa. O Espírito Santo toma decisões. Atos 15, 28. O Espírito Santo toma decisões. Atos 15, 28. Pedro, não está a funcionar? Não está ali? Não sei. Não? Bem, ok, vamos abrir a Bíblia, porque temos a Bíblia. Então, Actos, já está, ok, bom, ok. Na verdade, para ser o bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Então, o Espírito Santo toma decisões, porque o Espírito Santo aqui, para ser o bem, tanto como as pessoas. Então, parece bem ao Espírito Santo, tomou uma decisão. Repara bem, inteligência artificial não tem a livre vontade para tomar uma decisão, porque responde com a base da sua programação. Mas o Espírito Santo, pessoa, responde à base de sua livre vontade. 4. O Espírito Santo pode entristecer-se. Efésios 4, versículo 30. Tem os que eu enviei já agora? Ok, muito bem. Não, o que isso disse? Não. O Espírito Santo de Deus, nós podemos fazer coisas, ações, decisões, nós podemos fazer coisas que vão entristecer o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. O Espírito pode ser insultado, ofendido, agravado. Hebreus 10, versículo 28, a 29, aliás. Em várias traduções que insultam o Espírito Santo, ofender o Espírito da graça, fizer agravo ao Espírito da graça. Nós podemos ofender, insultar o Espírito Santo. E reparem bem, inteligência artificial não pode ser insultado, porque somente faz o que e como foi programado. Também é possível mentir para o Espírito. Atos, capítulo 5, versículos 3 a 4. Então, disse Pedro, Ananias, e vamos falar mais sobre Atos 5 em breve. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste e retivesses parte do preço de herdade, guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Então, é possível mentir para o Espírito Santo, mas repara bem, é impossível mentir para um animal. O meu cão, eu gosto muito dos meus cães. Eu faço corridas com elas uns 2, 3 vezes por semana. No outro dia levei a Caramela, nós corremos. E voltei, peguei Spark e nós corremos. Eu gosto as gatas, vou ser honesto, eu gosto de uma. A outra não tanto, mas é impossível. Eu não posso. O meu animal, ela não sabe, a cadela não sabe se estou a mentir ou dizer a verdade e depois se esquece.
É impossível, mas nós podemos mentir ao Espírito Santo, porque é uma pessoa. O Espírito Santo também pode proibir ou evitar discursos e planos humanos. Atos 16, versículo 5, aliás, 6 a 7. Paulo e Silas procuraram a região de Frígia e Galácia, uma vez que o Espírito Santo não os deixou pregar a palavra de Deus na província da Ásia. O Espírito Santo proibiu que elas continuassem, porque ele é uma pessoa. O Espírito Santo também distribui dons espirituais. Eu vou agora, isso é 1 Coríntios 12, 11, mas vou avançar um bocadinho para chegar a outra parte da mensagem. O Espírito Santo distribui dons espirituais. 1 Coríntios 12 e 11. O Espírito Santo assiste-nos, intercede por nós e tem uma mente. Romanos 8, versículos 26 a 27. Porque é uma pessoa. Inteligência artificial não tem uma mente como uma pessoa. É programado, é isso mesmo. O Espírito Santo glorifica Cristo e recebe o que é de Cristo e anuncia aos crentes. E também o Espírito Santo dá testemunho acerca de Jesus. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é Yahvé. Tudo isso mostra que o Espírito Santo é individual, mas também, como vamos ver agora, ele é Deus. Já vimos que é uma pessoa, é individual, mas também é Deus. Como é que nós estamos a afirmar isso, que o Espírito Santo é Yahvé? O Espírito de Deus estava presente e envolvido na criação. Gênesis 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas, está a cortar. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Também, Salmos 33, versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército delas pelo Espírito da sua boca. Então, o Espírito Santo estava presente e ele estava a fazer a criação igualmente com Deus Pai e Deus Filho. Deus fez a criação. O Espírito Santo, outra coisa, o Espírito Santo moveu os profetas de Deus com as palavras de Deus. Então, o Espírito Santo, obrigado, o Espírito Santo moveu os profetas de Deus com as palavras de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Pois nunca uma profecia veio por iniciativa humana, mas porque certos homens, conduzidos pelo Espírito Santo. Os profetas receberam as profecias porque o Espírito Santo deu aquelas profecias. Porque ele é Deus. Os cristãos, na Bíblia, podemos descobrir que elas são templos de Deus, porque o Espírito Santo está nelas. Então, cada cristão é o templo de Deus, porque o Espírito Santo habita nos cristãos. 1 Coríntios 6, 19. 1 Coríntios 6, 19. Não sabem que não pertencem cada um a si mesmo, mas que o vosso corpo é templo do
Espírito Santo que receberam de Deus e que habita no vosso interior. Também, uma das declarações que é muito claro sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo é Deus. Veja Atos 5. Atos 5, versículos 1 a 4. Isso é muito pequeno, desculpe. Atos 5, 1 a 4. E já lemos parte disso sobre Ananias e sua mulher Safira. Obrigado. Venderam também uma propriedade. Ele ficou com uma parte do dinheiro e entregou a outra parte aos apóstolos. Vamos parar ali. Não leia mais. Vamos pensar, o que aconteceu? Ananias e sua mulher Safira venderam um terreno, uma coisa, e depois elas disseram que iriam entregar todo o dinheiro à igreja, ou à comunidade cristã. Ok? Não há nada mal nisso. Vamos dar o dinheiro. Ele ficou com parte do dinheiro e entregou outra aos apóstolos. Então, não faz mal, porque ele tomou a decisão. Eu vou ficar com parte em vez de dar tudo. Ok, isso é permissível, sim, mas... Então, Safira concordou. Então, Pedro perguntou a Ananias, por que é que te deixaste tentar por Satanás e mentiste ao Espírito Santo? Mentiste ao quem? Espírito Santo. Ao guardares para ti parte de dinheiro que recebeste pela venda de propriedade. Se não vendesses a propriedade, ela continuava a ser tua. E depois de venderes, o dinheiro também era teu. Por que foi então que resolveste fazer isso? Então, o que eles fizeram? Disseram, nós vamos dar tudo, mas ficaram com parte. E disseram, nós já demos tudo. Nós somos espetáculos. Vocês têm que ser como nós. Venda as vossas coisas e dá todo o dinheiro. Eu dou o 10º. Vocês também têm que dar. Quando verdadeiramente eu vou 2%. Fica sabendo que não mentiste aos homens, mas sim a Deus. O Espírito Santo, ele mentiu a quem? Aqui em cima? Espírito Santo. Mas Pedro disse que não mentiste a homens, mas a Deus. E o Espírito Santo é Deus. Jesus disse aos seus discípulos que o Espírito Santo, o defensor, o conselheiro, era diferente de si mesmo. Jesus disse que o Pai vai enviar o ajudante, o Espírito de verdade, depois que Cristo partiu. O Espírito falaria através dos discípulos sobre Jesus. E podemos ver isso em João 14, João 15 e João 16. Estou a ver o tempo e quero respeitar o vosso tempo. Então, faça um estudo em casa, leia esses versículos. Mas tudo isso mostra-nos que o Espírito Santo é uma pessoa e é Deus. E sabendo que biblicamente há somente um Deus, nós sabemos que Deus existe no mesmo tempo como Pai, Filho e Espírito Santo. É a mesma substância. Não é 3 pessoas diferentes. É um Deus que é muito complexo, que existe na forma de Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, isso é muito acadêmico, talvez, ou interessante, não sei, mas como é que isso vai afetar as nossas vidas? Qual é a importância para nós? Primeira coisa, nós falamos sobre o facto que os cristãos são o templo de Deus. Nós já falamos sobre isso. Os cristãos são o templo de Deus. 1 Coríntios
3, versículos 16 a 17. Eu vou ler. Não sei se temos ali, Pedro. 1 Coríntios 3, só para ajudar-nos a lembrar. 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17. Está ali? Ok, muito bem. E também, para vocês que estão a procurar, pode procurar também 1 Coríntios 12. Então, 1 Coríntios 3, versículos 16 a 17. Vocês não sabem, já lemos isso, mas vou ler de novo. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita no vosso interior. Se alguém destrói o templo de Deus, também Deus o destruirá. De facto, o templo de Deus é santo e vocês são este templo. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Estes dois textos são muito importantes para aprender onde vou levar-nos para perceber a importância de ser templo de Deus. 1 Coríntios 12. Versículos 12 a 14. Assim como o corpo é um só e tem muitas partes, e todas elas, apesar de muitas, formam um só corpo. Assim acontece também com Cristo. Todos nós, judeus e não judeus, escravos ou livres, fomos baptizados num só Espírito, para formarmos um só corpo, e todos recebemos o mesmo Espírito. 14. Realmente, o corpo não tem só uma parte, mas muitas partes. Vamos para versículo 26. Versículo 26. Se uma sofre, ou aliás, uma parte sofre, todos sofrem com ela. E se outra é elogiada, todos se alegram com isso. Mas vamos focar na se um sofre, todos sofrem com ela. O Espírito Santo habita no cristão. Isso é incrível. O próprio Deus habita no seu povo. Eu quero abrir um parêntese, porque nas culturas do Antigo Oriente, as várias culturas dos muitos povos que encontramos na Bíblia, nas tais culturas, salvo os hebreus, era comum acreditar e afirmar-se que as únicas pessoas que carregaram a imagem de Deus, ou seja, eram semelhantes a Deus, eram os reis. Mas em Gênesis 1, versículo 26, descobrimos que a verdade é que Deus criou todos os seres humanos à sua semelhança. Não somente os reis. Todos os seres humanos carregam a imagem de Deus. Fecha parênteses. Agora, quando alguém torna-se um cristão, a imagem de Deus naquela pessoa é renovada. A própria imagem de Deus naquela pessoa é renovada. E não somente isso, a pessoa torna-se também um templo de Deus. Deus renova a sua imagem na pessoa que recebe Jesus, mas também deposita o seu Espírito Santo naquela pessoa. Um templo em que o Espírito Santo habita, cada pessoa
torna-se um lugar, um vaso santo. Nós somos pessoas santas, não por causa das nossas ações, mas porque nós somos templos de Deus. E isso tem de ter um efeito nas nossas ações, nas nossas conversas, na maneira que nós tratamos o nosso próximo. Não tem efeito assim, mas eu sou santo. E o Pereira, ele não é. Não. O feito é, eu conheço o Criador do Universo. Eu quero ajudar-te. O que tu precisas? Como é que eu posso te servir? Como é que eu posso introduzir-te a este Deus incrível que eu conheço? Além disso, significa que o cristão nunca está sozinho. Deus está presente. Deus está presente. Diga isso. Deus está presente. Nós nunca vamos estar sozinhos. Mesmo que nós sentimos, que naqueles momentos, nós temos de lembrar quem somos e o que somos. Deus, que existe no mesmo tempo como Pai, Filho e Espírito Santo, também é uma comunidade que fala e interage um com o outro. O cristão faz parte desta comunidade de Deus, porque ele habita no cristão. Porque Deus, o Espírito Santo, habita no cristão. Então nós estamos ligados com Deus. Nós participamos na comunidade que Ele é. Podemos falar e interagir com Deus cada momento, cada segundo, cada minuto, cada hora, de cada dia, de cada mês, de cada ano. Porque estamos ligados com Deus. Vivemos assim? Isso é uma coisa que eu estou a aprender. Estou a aprender. Mas é isso que Deus oferece-nos. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é amor. Porque Ele é a expressão do amor. Porque o Pai ama o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo ama o Pai e o Filho. E o Filho ama o Pai e o Espírito Santo. Sendo o templo de Deus, o cristão participa neste amor. Minuto após minuto. Cada minuto. Ou, aliás, isso é o que Deus quer para nós. Todos os cristãos, você está a lembrar o que nós lemos em 1 Coríntios 12, versículo 26? Quando parte do corpo de Cristo sofre, todas as partes sofrem. Por causa do facto que nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nós temos uma ligação por causa da nossa fé em Jesus e por isso estamos ligados um ao outro. E quando Heloísa sofre, também eu sofro. Mas normalmente nós não vivemos assim. Porque estou muito distraído. Tenho mensagens para responder, e-mails,
tenho de tomar café com esta pessoa, preparar a mensagem, verificar a gramática, ficar preocupado com a pronúncia, eu sei que vou falhar na pronúncia aqui e ali, ou que pessoas vão pensar, e depois tem aquelas séries que quero ver, e depois preparar jantar e falar com minha mulher e os filhos, e eu acabo o dia sem de sentir que estou a viver no Espírito Santo e com o Espírito Santo. Mas Deus está a dizer e oferece-nos uma família em que quando nós sofremos, todos nós sofremos. Como é que eu posso agir como nada está a acontecer quando meu irmão está a sofrer? Quando os nossos irmãos nos outros países estão a ser perseguidos por causa da sua fé, como é que eu posso viver como nada está a acontecer? Quando os nossos irmãos na Ucrânia, Israel, Gaza, estão a sofrer por causa da guerra, como é que eu posso ficar indiferente? Deus oferece-nos uma vida interligada, uma vida verdadeira, em que nós percebemos o valor do nosso irmão e nosso irmão percebe o nosso valor. Em que nunca precisamos de viver sozinhos, isolados. Por que rejeitamos isso? Por que nós temos medo disso? Por que as coisas que este mundo oferece-nos são mais doces e mais importantes do que o que Deus está a nos oferecer? Por causa desta ligação com os nossos irmãos, é importante que nós aparecemos nos grupos pequenos, nos cultos, porque nós somos uma família. Nós precisamos um do outro. Também devemos orar. Devemos orar pelos nossos irmãos, porque nós somos ligados. Estou quase no fim. Outra coisa, outra razão pela qual isso é importante, que nós somos templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós, é por causa do poder. Efésios capítulo 3, versículo 14 a 19. Deus está a oferecer-nos poder. Versículo 14 de Efésios 3. Por este motivo, eu me ajoelho em oração durante Deus Pai, do qual toda a paternidade, tanto no céu como na terra, recebe o nome. Que Ele vos conceda com a riqueza de sua glória a força de se manterem interiormente firmes e seguros pelo Espírito Santo. A outra tradução disse: para que Ele fortaleça poderosamente o vosso interior pelo seu Espírito. Pelo poder, pelo seu Espírito, isso é importante.
Muitas vezes, quando pensamos sobre o poder que nós recebemos de Deus, tudo é conquista, glória. Vou vencer. Isso faz parte. Não estou a dizer que não faz parte. Faz parte. Mas também é o poder de amar o nosso próximo. É o poder de servir o nosso próximo. É o poder de viver numa vida em que nós temos muito prazer em servir e sacrificar de que receber. É o poder de ver aquela pessoa que ninguém quer amar e dizer: tu tens valor. Nós somos iguais. É o poder de chorar com as pessoas que estão a sofrer. É o poder de viver uma vida vitoriosa, sim. De ter conquistas nas nossas vidas. Mas não é somente para isso. É o poder de ser transformado. Sabedoria também. O Espírito Santo é importante porque ele dá sabedoria. O que está em Tiago, capítulo 1, versículo 5? O que é? Tiago 1, versículo... Diga. Quem não tem sabedoria, peça a Deus. E Ele vai dar. Ele vai dar. Eu gostaria de falar só um segundo sobre isso. Quando nós lemos estes versículos, e também veja Efésios capítulo 1, versículos 16 e 17. Efésios 16 e 17. Por isso, não me cansa de dar graças a Deus a vosso respeito, de vos lembrar nas minhas orações. Peço a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e digno de teu louvor, que vos dê o espírito de sabedoria e revelação para melhor conhecerem. Estes versículos, muitas vezes nós pensamos que se orarmos, talvez Deus vá dar sabedoria. Talvez não. Talvez sim, talvez não. Mas é uma promessa. É uma promessa. Pede e vai dar. Talvez o problema não seja que o Espírito Santo não responde, mas que nós não reconhecemos a voz de Deus. Não queremos esperar o tempo necessário para ouvir. Muitas vezes pensamos que devemos pedir sabedoria somente quando não sabemos o que temos de fazer. Eu já resolvi tudo aqui, Deus, mas eu não sei o que fazer. Aqui eu preciso de sabedoria. Quando a verdade é que eu necessitei sabedoria aqui também. Mas eu tentei resolver segundo a minha sabedoria, a sabedoria humana. Muitas vezes pensamos que devemos pedir sabedoria somente quando não sabemos o que temos de fazer. Mas a sabedoria que vem de Deus é para cada momento nas nossas vidas. Devemos mudar os nossos pensamentos. A sabedoria de Deus é algo que devemos pedir durante o dia. Quando acordamos, Deus, eu preciso de sabedoria para hoje. Eu não sei tudo o que vai acontecer hoje. Tu sabes. Dá-me sabedoria. Para que eu responda e haja e reaja como Cristo.
Dons espirituais. Eu sei você está calor aqui, eu estou. Prometo, tenho poucas palavras agora. Tá bom? Estamos tudo bem? Tá? Ok, muito bem. Dons espirituais. E em casa vocês já desligaram? Não sei. Então, dons espirituais. 1 Coríntios 1 a 13. Não vou ler aqueles versículos. Faça em casa. Meus irmãos, ficamos muito preocupados com os dons, como falar em línguas, curas, milagres, até colocamos o rótulo dons espirituais, dons sobrenaturais. Ou destacamos alguns dons como se um fosse mais importante do que o outro. Ou alguns dons são usados para fazer um espetáculo. Durante a celebração, culto ou grupo, reunião, este não é o propósito dos dons. Eu quero desmistificar um pouquinho os dons. Reparem bem que Paulo, em 1 Coríntios 13, ele pergunta, ele fala sobre uma coisa muito importante. Então, a cosmovisão cristã é que existe uma interligação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Elas interagem. Depois da iluminação, aquela época, iluminação, certo? Iluminismo, obrigado. Iluminismo. Depois do iluminismo, tiramos toda aquela ideia. Não, o mundo dos seres espirituais não interage com o mundo físico. E a pessoa que acredita nisso, poxa vida, é maluca, aquela pessoa. Mas a Bíblia mostra outra coisa. E dons espirituais, quando nós recebemos os dons, é importante, porque todos os dons do Espírito Santo são especiais e sobrenaturais. E no mesmo tempo, todos os dons são comuns e normais. Deus deu-nos, o Espírito Santo dá-nos dons para que nós possamos servir o mundo, servir o corpo de Cristo, para que nós tenhamos o que é necessário para servir, para viver. Todos os dons são especiais e sobrenaturais, e todos são comuns e normais. E não são para fazer um espetáculo aqui na igreja. Não. Os dons não devem ser usados para fazer alguém sentir-se rejeitado ou menos importante. Tu não tens aquele dom? Tu não sabes pregar. Olha, muito bem. Repara bem. O Jonatas não sabe pregar. Ele não tem o dom especial. Aquele dom que somente Deus dá a poucas pessoas porque elas são os seus favoritos. Não, Deus não é assim. Os dons não podem ser usados assim. Não. Tu não falas em línguas, não tens a bênção especial. Não. Não é isso que a Bíblia ensina. Cada dom é especial, sobrenatural, comum e normal. Os dons não devem ser usados para fazer alguém sentir-se rejeitado ou menos importante. Não há um dom mais importante que somente o pastor receba para destacar a sua importância. Não. O Espírito Santo é o nosso conselheiro, ele é nosso defensor. Por que nós tentamos viver defendendo nos a nós mesmos, como dizer? Nos a nós mesmos. Como é que isso pode ser? O Espírito Santo vai nos defender. Por que nós corremos atrás? Às vezes temos de buscar conselhos das pessoas,
Mas por que damos mais valor a alguém que não é cristão, em vez de alguém que é cristão? O Espírito Santo é nosso conselheiro, consolador e defensor. João 14, 16 a 17 e 26. Meus irmãos, podemos pensar uma maneira técnica ou perceber que estes versículos mostram, mais uma vez, que Deus quer cuidar do seu povo. Deus quer cuidar dos seres humanos. Nós temos de perceber isso. Então, o primeiro passo, se ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, não entregou a sua vida, não passou pelas águas de batismo, fala conosco. Porque ninguém vai receber o Espírito Santo se não entrega-se a Jesus, ou se não se entrega a Jesus. Tem de receber Jesus. Segundo passo, se já está a caminhar com Cristo, faça um estudo, fala mais conosco sobre a importância de viver como um templo de Deus. Isso é incrível o que Deus está a nos oferecer. E nós temos o privilégio de viver uma vida diferente e ser pessoas diferentes. Vamos orar. Deus Pai, muito obrigado pelo hoje. Obrigado. Obrigado que Tu renovas quem nós somos em Ti por causa da nossa fé em Cristo e também faz-nos ser o Seu templo, dando-nos o Espírito Santo. Muito obrigado. Ajuda-nos a viver como pessoas santas, servindo o nosso próximo, abençoando o nosso próximo. Também quando falhamos, Pai, ajudamos a estender a graça uma a outra. Uma a outra. Porque é o que Tu estás a fazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Peço perdão que roubei alguns minutos. Então, não sei quem vai pregar para a semana, mas talvez aquela pessoa vá repagar, não sei. Mas, então, espero que vocês tenham uma boa semana.